Olha essa pregação abençoada, que Deus esteja com você. A Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia, e entrando numa certa aldeia, saíram ao encontro 10 leprosos, os quais paravam de longe. E levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondeu Jesus, disse: Não foram 10 limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém. Glória a Deus. Irmãos, aqui fala sobre 10 leprosos. A gente conhece da Bíblia, que várias vezes já foi pregado, que as pessoas que eram leprosas, elas não poderiam ficar no meio das outras naquela época. As pessoas que eram leprosas, elas tinham que ser afastadas do meio das pessoas, porque eles consideravam aquilo uma doença imunda, e naquela época não tinha o que a medicina tem hoje. Então, quem pegava lepra era só por Deus para ser curado. E diz que quando eles eram curados, eles pediam que fosse até o sacerdote anunciava que eles tinham sido limpos. Que ainda tinha mais, era uma coisa vergonhosa, porque eles ainda tinham que andar no meio das pessoas gritando: eu sou leproso, eu sou leproso. Então, para que as pessoas não viessem chegar perto deles e também pegar aquela lepra, porque hoje tem cura, mas na época, a medicina não era tão avançada. E para a gente entender, irmãos, aqui fala também sobre os samaritanos, porque falam que não voltaram para agradecer, mas somente um samaritano. E aqui a gente vai entender que o samaritano, aqui em Lucas, capítulo 10, 33, fala sobre o samaritano, fala que havia um profundo ódio entre os judeus e os samaritanos. Os judeus viam como descendentes puros de Abraão. Então, os judeus, eles achavam que eles eram mais que os samaritanos, que eles eram uma raça pura, vinda de Abraão, enquanto os samaritanos eram mestiços, fruto do casamento entre os judeus do Reino Norte e a família de outros povos que foram para lá durante o exílio babilônico de Israel. Então eles não eram puros. Quando teve o exílio na Babilônia, então eles casaram com outros povos. Para o doutor da lei, os samaritanos eram os menos propensos a agir corretamente. De fato, o escriba não suportava ter que reconhecer que na parábola de Jesus, o samaritano agiu como o próximo do homem necessitado, enquanto a atitude do sacerdote e do levita fez com que eles se traíssem, pois revelava a falta de cumprimento da lei em sua vida, visto que não praticavam o amor. Olha para vocês verem que interessante, irmãos. Eles se achando, os judeus se achando melhores do que os samaritanos. Ainda tem a parábola que fala quando um homem ele foi agredido, e quem ajudou ele foi um samaritano. Passou o sacerdote, olhou e foi embora. Passou o levita, talvez cantou um louvor e foi embora. E eles estavam fora da lei dos judeus. Então eles ficaram indignados com aquilo. Mas o samaritano não, ele parou para ajudar. Muitas das vezes, irmãos,
As pessoas que a gente menos imagina são as pessoas que verdadeiramente estão na posição do Senhor. Muitas pessoas julgam as pessoas pela aparência, muitas pessoas julgam aquele não é de Deus, aquele é de Deus, aquele não é. Quem somos nós, irmãos, para ajudar a julgar quem é de Deus ou não? Quem somos nós para falar que fulano é ou não é? Às vezes ele está mais na posição do que a gente. Você não sabe a intimidade dele dentro da casa dele. Você não sabe, eu e você não sabemos quem é ele diante do Senhor. Por isso que tem muita gente, irmão, que toca na vida de crente. E tem crente que a pessoa toca e não acontece nada com ele. Mas tem certos crentes, irmãos, que estão na posição do Senhor, que quando é tocado naquela vida, aí Deus fala, não toca na menina dos meus olhos, não toca no meu escolhido. Por quê? Você não sabe o preço de sofrimento que aquela pessoa paga. Você não sabe quantas lágrimas ela derrama diante do Senhor. Você não sabe quantas vezes ela já se desesperou e mesmo assim ela não saiu da presença. Porque tem muitas pessoas, irmãos, que se julgam santos demais, crentes demais, que fazem isso, fazem aquilo, eu faço isso, eu faço aquilo outro, mas quando vem uma prova não consegue prevalecer. Não consegue. Julga o outro, você está. Irmãos, Deus não escolhe qualquer um para a obra dele. Deus, ele sabe quem ele escolhe. Deus, ele sabe quem ele capacita. Por isso que nós não entendemos porque nós passamos tanta prova. Por que tantos levantes? Por que quantas perseguições? Porque o Senhor sabe. Ele acredita na gente, assim como nós acreditamos nele. E diz que tinha 10 pessoas leprosas, mas somente uma voltou para agradecer a Deus. Somente o samaritano. Somente aqueles que eles julgavam que não estavam na presença de Deus. Somente aquele que as pessoas consideravam que ele não tinha Deus. Esse é uma raça impura. Nem converso, não quero nem passar no mesmo passeio, porque naquela época era assim. Mas diz que foi o único que voltou para agradecer. Não importa quem se levanta contra a minha e sua vida, não importa, irmãos. Não importa quem se levante contra a sua vida. A única coisa que você tem que entender é que quando você receber algo da parte do Senhor, você tem que ser agradecido. Você não pode ser ingrato. Porque tem muitas pessoas que quando recebem o milagre, ela esquece que Jesus existe, ela já acha que não precisa mais do Senhor. Aquele homem, quando estava num tanque de Betesda, há 38 anos, quando Jesus chegou na vida dele, há 38 anos, aquele homem deitado em cima de uma cama, doente. E quando Jesus chegou e falou: o que você quer que eu te faça? Primeiro ele reclamou, mas depois Jesus falou: pega a tua cama e anda. E leva a tua cama. Ele não falou: deixa a tua cama aí, pega a tua cama e anda. Para você nunca se esquecer de onde eu te tirei. O Senhor, ele não quer que a gente esquece das coisas que ele faz para nós, irmãos. Porque ele fala assim: você leva, para que você não torne a passar por coisa pior. Porque a gente recebe a bênção, acha que Deus não é mais suficiente. Não precisa agora não, agora eu estou bem. Quando der eu vou. Só que aí diz que o mal volta de novo. Não é eu que estou falando, é a Bíblia. Porque o inimigo, ele não cansa de lutar contra a nossa vida. Ele não cansa de jogar setas dele. Ele não cansa de perseguir a gente. Ele vai até derrubar.
Nós é que nos cansamos, mas Ele não cansa. Nós é que falamos, eu não aguento mais, e para. Mas o inimigo não. Ele vai tentar até nos destruir. Por isso que fala que a gente não pode sair da presença do Senhor. Por quê? Porque nós ficamos vulneráveis aos ataques de Satanás. Nós ficamos vulneráveis às armadilhas e os laços do adversário. Irmãos, é uma coisa assim tão assim que o inimigo faz, que ele cega a pessoa. Ele cega de uma tal maneira que as pessoas não conseguem perceber quando ela está na presença e quando ela está fora da presença de Deus. Irmãos, quando a pessoa está na presença, o rosto dela, a Bíblia fala que o Espírito Santo do Senhor, ele formoseia o rosto da pessoa. E quando ela não está na presença, ela torna, a imagem dela torna carregada, irmão. Vocês já viram alguém quando sai da presença do Senhor? Como que ela fica carregada? Parece que tem 200 nas costas dela. É assim. Por isso que, irmãos, passa o que passar, o vento que for passar, não saia da presença. Porque é Ele que corta os laços, é Jesus que repreende o inimigo, é Jesus que cura enfermidade, é Jesus que abre porta onde não tem porta, é Ele que abre porta, Ele está com a chave da morte e da vida. Não tem outro nesta terra. Não tem outro. Às vezes nós vemos em outras religiões eles falando coisas assim que a gente vai assim, Jesus, mas será que a pessoa não está percebendo? Será que ela não está vendo o que está acontecendo? Às vezes o inimigo ele cega tanto, irmãos, que a pessoa acha, eu vou lá e eu estou bem. Não está outro dia eu cheguei lá no estabelecimento do meu irmão, entrei assim, deu uma tonteada, eu falei assim, o que é isso, gente? Eu fiquei tonta na hora que eu entrei. Eu falei assim, o sangue de Jesus tem poder. Eu falei, o que é aquela pinga lá? O que é aquela pinga? Você está bebendo? Eu falei assim, não, aquela lá é pinga do seu Zé. Eu falei, que seu Zé? Seu Zé Pureza, você está repreendido, sabe? Eu falei, você não está percebendo? Você não está sentindo o que eu estou sentindo? E ele, aqui dormindo, eu falei assim, vem cá que eu vou orar para você. Vem cá, ele ora para você. Repreendi aquele mal da vida dele, irmão. Você está queimado em nome de Jesus, meu filho. Orei, irmão. Você não tem importância que você vai lá, não. Eu vou orar para você. Porque eu senti um mal-estar. A gente não deve servir a outros deuses a não ser Jesus. Que nem foi falado aqui nessa noite. Às vezes a nossa carne, ela quer pender para um monte de caminho. Mas nós temos que ser obedientes à palavra do Senhor, para que tudo nos vá bem. Aí você fala assim, mas olha quanta coisa que acontece, quanta coisa aconteceu na minha vida depois que eu entrei para a presença do Senhor. É importante, irmão, que você está na presença do Senhor e Deus, Ele pode restituir tudo aquilo que o adversário tocou. Mas para isso nós temos que fechar todas as brechas, tudo aquilo que nós fazemos que louva o inimigo, a gente tem que fechar, irmão. Tem que fechar. Porque senão, irmão, o inimigo entra pela brecha que a gente deixou. Às vezes a gente vem no culto, aí a pessoa vem aqui, aí ela cultuou, mas chegou na casa dela, ela ficou nervosa, falou um monte de coisa que não agradava a Deus. É uma brecha para o inimigo entrar dentro da tua casa e fazer bagunça. Você está entendendo? A gente sabe onde a gente está errado. A gente sabe o que a gente está fazendo que não agrada a Deus. Por quê? Porque quando a gente começa a fazer algo que não agrada a Deus, aquilo que não agrada a Deus começa a nos afastar de Jesus. Não é verdade? É ou não é? Se você fala uma coisa, xingou, aí você deu um passo para trás, parece que a gente fica até meio envergonhado. Fez uma coisa que não está conivente. Aquilo que o
Senhor quer que a gente faça? Irmãos, a gente começa automaticamente a afastar da presença. Então, para servir a Deus é difícil, mas é maravilhoso. Porque na hora que chega a recompensa do alto, é lindo, é maravilhoso. Imagina, irmãos, você ser curado. Eu já fui curado de enfermidade. Já fui. Deus me curou de uma enfermidade de 14 anos. Quem já foi curado de enfermidade, irmã? Já foi, né, irmã? Já recebeu o milagre do Senhor. Portas já se abriram. Quantas portas abriram na nossa vida? É Jesus, irmãos. Porque tem gente que por um triquico vai embora dessa terra. Tem gente que